Deputado, Pois não. a Voz de Brasília e o Instituto Brasil Just têm a honra de estar aqui no seu gabinete para prestar uma justa homenagem. Em tempos que muitos se acovardam, se acomodam, o senhor teve a disposição de se posicionar, de tratar o bem público com a devida seriedade que ele merece. E, por referência a isso, nós vamos conceder ao senhor um diploma. Ô, Paulo, obrigado. Um diploma de personalidade do ano. Obrigado. E esse diploma foi elaborado pelo Comitê Reunido de Notáveis da Agência Voz de Brasília e do Instituto Brasil de Hoje. Confere ao deputado distrital Thiago Manzoni. O Instituto Brasil de Hoje e a Voz de Brasília homenageiam como personalidade do seu trabalho incansável em prol do desenvolvimento do Distrito Federal e do Brasil. Sua liderança visionária e seu trabalho árduo é um exemplo para o país e o mundo. Obrigado. Merecido. Muito honrado. Eu queria que você virasse ali para as câmeras para que pudessem fazer o registro. Essa altura aqui tá boa para fazer o registro? Peguei o fotógrafo desprevenido, hein? Depois nós podemos fazer os outros, só para ganhar tempo aqui. Esse troféu aqui é o Prêmio Top of Millennium 2006, que é conferido também a algumas autoridades do Distrito Federal e do Brasil. A Voz de Brasília faz 40 anos e esse troféu, esse prêmio, o senhor vai receber ele juntamente com o lançamento do Anuário Brasileiro, que eu vou falar em seguida, em junho deste ano. Então eu queria também fazer um registro rapidamente. Depois a gente pode fazer outros, só para ganhar tempo, que eu sei que a sua agenda não é fácil aqui na Câmara. Vamos deixar aqui. Esse troféu é de vidro para mostrar transparência e segurança. Quem fez ele é o designer Adnei Jaime de Oliveira, da Planalto Vidros, um design especializado que elaborou. E o senhor vai ter, nós vamos ter a honra de poder homenageá-lo também com Muito essa obrigado, comenda. Paulo. Deputado, esse troféu será entregue junto com o lançamento do anuário. Que é em junho, não é isso? Que você Em falou? junho agora, Tá bom. desse ano. Estarei lá com vocês. E agora vamos conversar um pouco sobre esse reconhecimento e essa trajetória? Estou à disposição, meu amigo. Vamos lá. Responder tudo? Responder Sem filtro? tudo, sem filtro. Isso é bom, hein? Vamos lá. Bem, primeira pergunta, eu quero que o senhor faça um balanço do seu mandato, respondendo ali para os nossos internautas, o que esse momento simboliza na sua trajetória pública, na sua recente trajetória pública, né? Vamos arredondar. Primeiro, eu parabenizo a vocês pelo trabalho na Voz de Brasília e parabenizo o público de vocês também, que acompanha esse trabalho há tanto tempo. O nosso mandato aqui, ele é um mandato muito voltado para as pautas conservadoras, para as pautas de direita. Quando eu cheguei aqui na Câmara, eu tinha muita convicção, sempre tive, que eu faria um bom mandato se eu fosse leal às pautas que me trouxeram até aqui. Então, o eleitor que votou em mim, ele votou em mim porque ele acredita em Deus, acredita na família, tem amor à sua pátria, tem muito apreço pela liberdade, e votou esperando que eu permanecesse fiel a esses princípios, que esses princípios norteassem o meu mandato. Então, toda a nossa atuação aqui, desde o início de tudo, na CPI do 8 de janeiro, que o mandato começa, a gente toma posse dia 1º, dia 8 acontece aquele quebra-quebra na esplanada dos ministérios, e aí aqui é instaurada uma CPI antes da CPMI lá do Congresso Nacional. E desde aquele momento eu tive a oportunidade de me posicionar e de defender aquilo que a direita esperava que eu defendesse. Então, eu sempre tive um mandato voltado para isso, e aí todos os nossos projetos de lei, toda a nossa atuação por meio de emenda parlamentar vai nessa direção de devolver o poder de educação dos filhos para os pais, de preservar as nossas crianças, preservar as nossas mulheres, preservar a instituição família,
vai na direção de facilitar a vida de quem empreende, quem gera emprego e renda, e ao facilitar a vida de quem gera emprego e renda, a gente está facilitando a vida de quem precisa de emprego e renda também. Eu nunca enxerguei a vida como essa contraposição, essa oposição entre empresários, trabalhadores, homens e mulheres, essas divisões que a esquerda foi fazendo na sociedade ao longo do tempo, e poder trabalhar nessa direção tem sido muito gratificante para mim. Então, meu mandato vai muito nessa direção. Eu acredito muito que o eleitor que votou em mim, ele se acompanha o trabalho, ele tende a gostar do trabalho, porque é um trabalho que corresponde àquilo que a gente se comprometeu a fazer, e quem não me conhecia e passou a conhecer, e é de direita, claro, eu tenho certeza que aprova também. A gente anda na rua e é perceptível esse sentimento do cidadão. Durante muito tempo, o cidadão de direita no Brasil, ele ficou carente de grandes lideranças, né, ou de lideranças políticas, e surgiu a maior liderança de todas, o presidente Bolsonaro, e ele levantou outras lideranças no Brasil inteiro. E essas lideranças, eu posso citar vários nomes aqui, a Bia aqui no Distrito Federal, né, a Bia Kicis, nossa deputada e presidente, o Nicolas em Minas Gerais, o Gayer em Goiás, o André Fernandes no Ceará, a Priscila Costa no Ceará, tantas outras lideranças, a Carol Detone lá em Santa Catarina, lideranças no Brasil inteiro que recebem esse apoio e esse reconhecimento da população pelo trabalho que prestam. Então, para mim tem sido muito gratificante poder representar os conservadores aqui no DF. Que balanço bacana, gostei de ouvir. Eu quero dizer para o senhor que essa entrevista ela é assistida tanto pelo GDF quanto pelo governo federal, porque eles são patrocinadores do nosso portal. Aliás, eles são obrigados a anunciar no nosso portal, que é mídia alternativa, então eles são obrigados também a assistir todas as entrevistas. Bem, eu queria fazer uma outra pergunta. Como o senhor define seu compromisso com princípios e responsabilidades? O senhor já falou um pouco, mas agora eu queria que o senhor fosse pontual. Eu vejo que existem dois tipos de políticos diferentes, Paulo. Existem os políticos que eu chamo de distributivistas. É um modelo antigo de fazer política, eles se elegem fazendo aquelas promessas que os políticos tradicionais sempre fazem, né? Eles vão resolver os problemas da saúde, da educação, do transporte, da segurança. Em alguma medida, eles distribuem alguns benefícios a uma parte da população e esperam que aqueles benefícios que eles estão distribuindo ali, quaisquer que sejam, se convertam em votos. E tem uma outra classe de políticos que surgiu no Brasil, que é uma classe mais recente, de políticos jovens, não na idade cronológica, mas jovens na política, né? E também na idade, né? Muitos também na idade. Essa outra classe são políticos de opinião. Então você tem de um lado distributivistas, do outro políticos de opinião ou políticos, sei lá, de conceito. Posso dar exemplos diversos aqui desses de conceito. Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, políticos que se elegeram não fazendo esse tipo de barganha, de troca com a população. Eu te ofereço alguma coisa e você me oferece seu voto. Mas se ofereceram construíram na política por causa daquilo que acreditam. Então, o que eles oferecem para o eleitor são pautas, são bandeiras. São esses princípios que norteiam a vida das pessoas e também norteiam o mandato desses parlamentares. Esses parlamentares de conceito ou de opinião, eles recebem o voto das pessoas pelo que eles representam. Eu citei aqui vários de direita, tem alguns de esquerda também. Então, o eleitor de esquerda, ele que não barganha o voto, ele vai procurar quem representa aquilo que ele acredita. O eleitor de direita, que é a maioria da população brasileira, ele vai procurar dentre os candidatos aquele que representa ou aqueles que representam o que ele acredita, o estilo de vida que ele acredita, o modo de vida que ele acredita que seja o melhor para a nossa sociedade. Então, eu me enquadro nesse conceito aqui de parlamentar, de opinião e de direita. Então, o povo de direita, o cidadão de direita, ao procurar candidatos que representem aquilo que ele acredita,
ele acaba chegando mais cedo ou mais tarde no nome lá, Thiago Manzoni. E aí ele vai ver se a minha vida corresponde àquilo que eu estou me propondo a fazer na política. E o que eu estou me propondo a fazer na política? Eu estou me propondo a defender a família, a liberdade econômica, a mudar um pouco a cultura da nossa política na medida em que a gente quer diminuir poder na mão do político, diminuir o tamanho do Estado, diminuir a interferência do Estado na vida das pessoas, quer devolver o poder para o cidadão, quer devolver as liberdades para os cidadãos. A gente trabalha e trabalha muito para que os direitos fundamentais eles sejam aqueles oponíveis contra o Estado e não o que a gente espera do Estado, porque se os direitos fundamentais são aqueles que a gente espera do Estado, então o Estado pode tomar tudo da gente dizendo que vai oferecer essas coisas. Mas se os direitos fundamentais são aqueles iniciais, né, quando os direitos fundamentais nascem na história da humanidade, é vida, liberdade e propriedade privada. Eles são oponíveis contra o Estado, eles nascem para limitar o poder do Estado. Então, esses princípios são os princípios que são a bússola do mandato desses parlamentares de opinião de direita. E, obviamente, são os meus. Quando eu exponho tudo isso, às vezes de maneira mais simples, às vezes de maneira menos simples, mas quando isso tudo é exposto para o eleitor, ele analisa se aquilo corresponde ao que ele espera ou não de um político. Então, esse voto que é recebido, ele é um voto de opinião. E aí, quando você recebe esse voto de opinião, o seu trabalho como parlamentar está muito facilitado. Basta você ser leal a essas opiniões, a esses conceitos, a esses princípios. Eles são a baliza moral e a baliza principiológica, ideológica do seu trabalho como parlamentar. Basta ser leal a eles, que você vai estar sendo leal a quem votou em você. Então não tem barganha, não tem troca, não tem promessa vazia de político. Eu digo sempre, Paulo, que a primeira campanha eleitoral que eu acompanhei aqui em Brasília foi em 1998, eu tinha 14 anos de idade. Todo mundo que estava aqui em Brasília naquela época lembra, metade de Brasília era azul, Roriz, metade era vermelha, Cristóvão. Roriz ganhou aquela eleição por 14 mil votos, foi uma eleição muito apertada. E o fato é que os dois candidatos prometiam que iam resolver os problemas da saúde, do transporte, da educação e da segurança. Eu estou com 42. E os políticos continuam prometendo resolver saúde, educação, transporte e segurança. Então, o eleitor médio está cansado disso. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, essas promessas que os políticos fazem, eu acho que não teria que ser promessa, é obrigação, né? Porque o recurso vem através das arrecadações de impostos, de todas as coisas. E é uma obrigação do político fazer isso. Saúde, educação, transporte, segurança. É obrigação, não é promessa. Não deveria ser promessa, mas a relação, Paulo, como é que eu enxergo isso? A relação de dependência do cidadão para com o Estado faz com que o político viva de fazer promessa. No dia que o governo ou um governo eventualmente resolver esses problemas, a população vai perceber que os políticos não são tão importantes quanto o povo achava que era. Porque o político ele não é para estar num patamar superior. Agora, quando você fala que político de esquerda e de direita, político de direita também faz essas promessas, se elege fazendo essas promessas também, e muitos. Mas a primeira diferenciação que eu fiz, Paulo, talvez ela seja a mais importante. Tem o político distributivista, ele vai fazer essas promessas independentemente de onde ele se encontre aí nesse campo ideológico, de partido político. E tem o parlamentar de opinião, tem o político de opinião. O maior exemplo que a gente tem de político de opinião é o Bolsonaro. Ele se elegeu com uma campanha baratíssima, com um celular muito parecido com esse aí que está gravando a gente, apontando para a cara dele e ele falando para o povo que ele acreditava. Então, essa diferença não é uma diferença ideológica. Tem político de opinião de todas as vertentes ideológicas. E tem político distributivista de todas as vertentes. Eu sempre vou preferir o político de opinião. Eu posso divergir dele o quanto for. Dou exemplo. Aqui na Câmara nós temos, sei lá, me diz um parlamentar do PT, o Gabriel Magno. Tem o Gabriel Magno aqui na Câmara. Ele acredita no exato oposto do que eu acredito. Ele está de um lado do espectro ideológico, do lado esquerdo, eu estou do lado direito. Mas a gente vai discutir as nossas opiniões, vai expor as nossas ideias e o cidadão que forme a sua própria opinião e veja quem está certo e quem está errado ao expor suas ideias. Eu acho que isso é o mais importante.
E aí, Paulo, eu acho que o Brasil passa por um processo de transformação. Cada vez mais, o cidadão comum sabe que o político que fica prometendo essas coisas, ele não vai fazer. Porque se ele não fez até hoje, se ele não resolveu até hoje, ele não vai resolver. Eu tinha 14 anos, eu tenho 42. E aí o eleitor passa a dar mais valor para as ideias. Quais são as ideias que esses caras estão carregando? No que eu acredito? Eu acredito num Estado intervencionista ou num Estado menor que deixa as pessoas trabalharem e produzirem? Eu acredito que o Estado é que vai oferecer tudo, ou eu quero que o Estado não se meta muito e deixa que eu corra atrás das minhas coisas na minha vida? Cada um vai ter a sua própria opinião e vai votar segundo aquilo que acredita. Eu, como jornalista, como editorial, né, a gente tem um editorial muito forte e eu procuro ouvir todas essas opiniões. Assim como você falou, eu ouço todas as opiniões, centro, direita, esquerda, para que o público, para que você, querido internauta, possa fazer o seu juízo de valores e escolher certo e quem você vai votar nas próximas eleições. É isso. Deputado, diz aí. Vamos botar o dedo na ferida? Qual é a ferida? Pode pôr? Uai, pode. Você passou 3 anos e meio. 3 anos. 3 anos. Na base do governo. Na base do governo. Pode falar, vamos lá. Votando com o governo. E, de repente, uma crise se avolumou no Brasil, e especialmente aqui em Brasília, que foi a crise do Banco Master e do BRB. E o senhor pulou fora. Pulou fora por quê? Eu fiquei 3 anos na base do governo, Paulo, por questões programáticas. Então, o governo que se elegeu aqui no Distrito Federal era um governo de centro-direita. Ou pelo menos dizia ser. E na maior parte das pautas que enviou para a Câmara, essas pautas eram de centro-direita. Quando eu concordo com as pautas, quando elas estão alinhadas com aqueles princípios que eu carrego, eu votei sim. Então, na maior parte das vezes, pude votar com o governo. Houve alguns projetos que foram enviados para cá em que eu votei contra o projeto do governo, porque eu discordava daquele projeto. E nem por isso rompi e saí da base do governo. Porque este projeto que foi enviado para a Câmara recentemente, que é o projeto que eles disseram que salvaria o BRB, me fez sair da base. Porque esse projeto é gravíssimo, esse projeto que foi aprovado. Eu não posso... há coisas que você pode votar contra, mas não necessariamente você sai da base do governo. Há outras que a divergência ela é tão profunda, a divergência é tão grande, que não permite ao parlamentar continuar na base do governo. E esse projeto do BRB é esse caso. É uma divergência tão profunda que eu não posso continuar na base do governo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Paulo. O governo mandou para cá em agosto de 2025 um projeto de lei dizendo que ia comprar 49% do Banco Master por 2 bilhões de reais e pediu autorização. A autorização... Por quanto? 2 bi. 2 bi. 2. Pediu autorização para que... Mas isso ele já tinha colocado aqueles 12 bi no Banco Master? Pedindo autorização para que a Câmara, para que o BRB, para que o Banco Central fizesse a análise da operação. Porque quem analisa esse tipo de operação é o CAD e o Banco Central. Os documentos são sigilosos e só o CAD e o Banco Central têm acesso. A Câmara autorizou, pode analisar. Se tiver tudo certo, o BRB compra esses 49% do Banco Master e se torna o 5º ou 6º maior banco do Brasil. E isso é que foi apresentado para os deputados aqui na Câmara dos Deputados. Os deputados autorizaram. O Banco Central, ao analisar a operação, rejeitou a operação. Rejeitou a operação e liquidou o Master. E quando liquidou o Master, o que a gente descobriu? Que o BRB já tinha adquirido 12 bilhões de reais. Não são 2. 2 é o que ele queria comprar, pagar por 49% do Master. Nunca falaram aqui que já tinham adquirido 12 bi. E desses 6 em títulos podres. Você lembra, como eu lembro, do depoimento do Vorcaro na Polícia Federal, quando ele falou que recebeu 6 bilhões do BRB e não comprou nada. Pegou o dinheiro e ficou para ele e para alguém aí. Não sei quem que está com esse dinheiro. Pois bem, isso foi em agosto de 2025. Em fevereiro de 2026, na sexta-feira pós-carnaval à noite, o governo do Distrito Federal manda para a Câmara Legislativa um projeto que ele diz que é para salvar o BRB.
Esse projeto pega dinheiro dos cofres públicos, ou seja, dinheiro do pagador de imposto do Distrito Federal, do cidadão que está aí nos assistindo, e coloca no BRB para salvar desse rombo que a gente nem sabe qual é o valor exatamente. A gente estima que sejam 6 bi. O governo nunca informou para a gente qual é o valor do rombo, qual é a situação atual do BRB, como ele pretende fazer esses aportes e como isso coloca o Distrito Federal endividado, porque se vai sair dinheiro do Distrito Federal para cobrir o rombo, 6 bilhões é 10% do orçamento praticamente do Distrito Federal. A gente tem esses 10%. Ontem a gente aprovou aqui na Câmara um projeto para aportar 700 milhões no IPREV, porque o IPREV não tem como pagar os aposentados se não tiver esse aporte. Aí o Distrito Federal tem 6 bilhões, ou mais, não sei quantos são, para salvar o BRB. O Distrito Federal, o governo do Distrito Federal nunca aprovou isso. Falou, mas não mostrou documento. E da outra vez ele tinha falado que o negócio do Master era bom e que estava tudo certo, o Banco Central ia aprovar e está tudo certo. E deu no que deu. Então eu não posso participar disso. Essa é uma ruptura tão grande, votei contra, trabalhei contra o projeto, inadmiti na CCJ, fui vencido, mas como relator eu inadmiti porque o projeto era inconstitucional. Tem uma série de inconstitucionalidades, todas apontadas no meu voto, e a gente continua sem ter as explicações. Cara, para onde foi o dinheiro do BRB? Está no bolso de quem? Você sabe? Não. Eu sei? Não. O povo sabe? Não. Isso é um absurdo. E eu não posso compactuar com isso. Então, quando o governo traz esse projeto para cá, eu me posiciono e voto contra. E digo, olha, muita coragem, você teve muita coragem. Falei da tribuna, falei, eu não vou participar disso. E vou te dizer, Paulo, quando eu avalio, cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu agi corretamente. Porque depois que eu me posicionei e votei contra, todos os dias sai uma matéria nova, uma notícia nova de relações, no mínimo para dizer o mínimo, com indícios de irregularidades entre integrantes do governo e pessoas ligadas ao Master e fundos ligados ao Master, como a REAG. Hoje tem notícia da JIF, tem um monte de notícias saindo, a gente não sabe o que de fato aconteceu e para onde vai a investigação. Mas eu, cada dia que passa, tenho mais convicção que eu agi de maneira correta. E essa ruptura, uma coisa é eu votar contra um projeto que, sei lá, aumenta determinada alíquota de imposto e eu sou contra. Eu posso conviver com isso, eu voto contra, mas eu não preciso sair da base do governo por isso. Agora, chega num ponto que eu não quero pertencer à base de um governo que hoje a gente sabe que fez o que fez. Enquanto não era de conhecimento público, tudo bem. Agora, eu tomei conhecimento disso. O povo tomou conhecimento. Enquanto eu não sabia, tá ok, vamos ver o que eles vão explicar. Agora, a partir do momento que eles não dão explicação, mandam um projeto desse para cá, e a gente toma conhecimento do que aconteceu, eu não posso permanecer na base. Como essa era uma aliança, como eu falei, programática e não pragmática, não era uma barganha, não era troca, eu fiquei muito confortável em não pertencer mais à base do governo e vou continuar fazendo o meu trabalho aqui como parlamentar. Está esclarecendo para você que mandou para perguntar, eu perguntei e o deputado esclareceu aqui. E hoje está aí a situação hoje, não sei se o senhor já viu hoje, que o Banco Central não prorrogou o prazo para que o BRB apresente o balanço. O BRB não apresentou o balanço. A gente que é brasiliense, eu praticamente nasci aqui, vim para cá criança também. A gente torce para que essa sangria seja estancada, porque é o banco da nossa cidade, né? Mas o Banco Central não prorrogou, o BRB não apresentou eu não o balanço, tinha visto isso. Não apresentou o balanço, vai sair agora, daqui a pouco na imprensa. E a situação está complicada. Eu entrevistei o presidente do BRB, o Paulo Henrique, lá atrás, já tem uns 4 anos, fez um... Bom, isso daí vamos deixar para os deputados e a Polícia Federal e os tribunais responderem. Deputado. Diz aí. Qual é o principal compromisso? O senhor já disse, mas está aqui no script, eu vou perguntar de novo. Qual é o principal compromisso com a população? Qual é o seu principal compromisso com a população do Distrito Federal?
Eu fiz um compromisso durante a campanha que era me manter leal ao conservadorismo e à direita do Distrito Federal. Esse é o principal compromisso, ele está sendo cumprido. E quem é o seu eleitor? Quem foi o seu eleitor? E quem será na próxima legislatura? O meu eleitor é o eleitor de direita, é o eleitor bolsonarista, é o eleitor conservador. Do centro para a direita, tem muita gente que vota em mim. Normalmente há uma afinidade de pautas e grande parte das pessoas que conheceram as minhas propostas acabaram votando em mim. Qual é a grande dificuldade de todo candidato, Paulo? É se tornar conhecido, né, dos candidatos de opinião. Quanto mais esse cara se torna conhecido, mais eleitor ele vai ter, porque as pessoas têm o seu próprio modo de vida e querem ver aquilo ali representado. Então a minha grande dificuldade era essa, me tornar conhecido. Eu consegui, graças a Deus, e ao apoio da deputada Bia Kicis, e ao fato de ter concorrido pelo partido do presidente Bolsonaro, consegui ter um conhecimento razoável da população de direita do Distrito Federal. 25.554 votos, vim para cá. E agora o nosso trabalho é continuar apresentando as nossas ideias e aquilo que a gente tem desenvolvido. Pode continuar? Se a população aprovar e me conceder um novo mandato, dessa vez de deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal, eu continuo desempenhando meu trabalho. Se a população não aprovar, e a gente só vai descobrir isso nas urnas, eu volto para a minha atividade na iniciativa privada, sempre fui advogado, volto para a advocacia e toco a minha vida. Te desejo sorte. Obrigado, Paulo. Nós vamos fazer um momento institucional agora, rapidamente, que é falar um pouquinho do Instituto Brasil Just, que é um instituto que trabalha com projetos sociais aqui na cidade e desenvolve projetos na área de esportes. Esse projeto aqui é desenvolvido no estado de Goiás, agora vai vir para cá. Eu não vou folhear tudo só para ganhar tempo. É um projeto que atende as crianças no futebol, karatê e balé. Que legal. Hoje atende, essa aqui é a nossa presidente, doutora Dejanete. Infelizmente, hoje ela não pôde estar conosco, mas vai vir outra hora para lhe cumprimentar. Que legal. Então, é um projeto que traz... chega onde o Estado não chega, né? O Instituto chega onde o Estado não chega através das ações sociais. Qual é a localidade, Paulo? O Instituto está localizado aqui em Brasília. Não, o trabalho social... Esse aqui está sendo realizado em Águas Lindas, agora vem para Brasília. Que legal, parabéns. Obrigado. Parabéns ao Instituto. Esse aqui é o Instituto... Brasil Just. É o projeto TEA Laços de Inclusão, que é a nossa presidente, ela é psicanalista. Que legal. E neurocientista, Aí, então é o sonho dela em resolver atende crianças com transtorno do espectro autista, é isso? Exatamente. Que legal. Essa aqui é a presidente. Essa é a doutora Dejanete. Que legal. Esse daqui é o projeto Mulheres Velas, que é realizado aqui no Varjão, onde ela atende as mulheres e as meninas. Porque o que acontece? O senhor está nas ruas, sabe disso. Muitas famílias se desestruturaram, o pai saiu de casa, morreu ou está preso. A mãe não consegue manter o lar sozinha, então as crianças têm que começar a desenvolver alguma atividade. Então ela leva para essas meninas de 13, 14, 15 anos. Contraturno da escola. Contraturno, leva lá corte e costura, cabeleireiro, manicure, artesanato. Que legal. Para ela aprender uma profissão e começar a gerar alguma renda. Que legal. Falar do Anuário Brasileiro, que essa publicação aqui nosso público já conhece, é a 24ª edição, e essa entrevista do senhor vai estar na próxima edição, lançada em junho, como eu já falei, e aqui a gente traz um balanço do país de tudo que aconteceu em todas as áreas. A publicação é ilustrada com gráficos, com informações, turismo, e Brasília, naturalmente, tem um caderno especial aqui na publicação. Muito legal, bem, parabéns. Dito isto, é só apresentar o portfólio da agência para o senhor conhecer. Nós já fizemos, esse é o anuário, né? Nós já fizemos mais de 500 entrevistas e hoje tivemos o prazer de estar aqui no seu gabinete. Nós estamos aqui, gente, na Câmara Legislativa, que eu esqueci de falar, no gabinete número 8 da Câmara Legislativa em Brasília. E nós fazemos um trabalho grande junto às embaixadas também, né? Sempre, viu? Venha sempre, você é sempre bem-vindo. Obrigado. Essa é a primeira de muitas. Então nós já fizemos a nossa senadora Damares, a Bia Kicis já entrevistamos, vários senadores, senadoras.
O nosso portal de notícias, que é o Voz de Brasília, hoje nós estamos com quase 3 milhões de visualizações este ano. Parabéns. No portal. Tem que ser tudo comprovado, porque, como eu lhe disse, o GDF, o governo federal, participa conosco, então tem que ser tudo comprovado através do Google Analytics. A nossa rede social, o Instagram da Voz de Brasília, esse mês bate já 1.300.000? 1.500.000 visualizações. Vai fechar com 2 milhões, então. Vai fechar com 2 milhões de visualizações. Os cortes vai pro Instagram também, os cortes dessa entrevista. Que legal. Vamos acompanhar de perto isso daí. Eu queria, antes de encerrar, fazer uma... Eu não podia vir aqui no seu gabinete sem fazer uma solicitação. Podia, mas pode fazer a solicitação. Obrigado. O Instituto realiza essas ações através de emendas parlamentares. A gente gostaria que o senhor avaliasse a possibilidade de destinar um recurso para esses projetos. São projetos tudo comprovado. A doutora Dejanete é a sua colega, ela é, além de psicanalista, é sua colega advogada também. E ela é muito rigorosa na prestação de conta. O Instituto tem 15 anos, é muito redondinho, tudo muito bem prestado conta. Então, a gente gostaria que o senhor participasse também de um desses projetos. É claro que eu analiso. Se puder deixar, eu não sei se tem isso aqui em PDF, se puder mandar para a gente, eu converso com a minha equipe, a gente analisa. Ótimo. E se for possível, é claro que a gente contribui. Parabéns pelo trabalho. Aí, doutora Dejanete, fiz o meu papel direitinho, viu? Bom, está chegando agora no encerramento e eu quero, então, agora abrir para o senhor ali os microfones, as câmeras, para que o senhor deixe uma mensagem para os jovens e todos aqueles que ainda acreditam numa política mais justa. Então, para os jovens e para os cidadãos de Brasília em geral, eu queria deixar um recado. Primeiro, nunca desistam do Brasil e nunca desistam dos seus sonhos no Brasil. É possível colocar o Brasil no caminho da prosperidade, é possível empreender na nossa nação, é possível prosperar aqui, é possível cuidar da família. Isso a gente precisa trabalhar um pouco na nossa cultura e colocar em lugares, em cargos eletivos, pessoas que pensem como nós pensamos. É muito importante que o voto seja representatividade, representação, e é muito importante que cada um de nós tenha isso como uma missão, ainda mais nesse ano de 2026. Então, escolha bem os seus candidatos, pesquise pessoas que acreditem naquilo que você acredita e nunca deixe de trabalhar. Nós precisamos parar de esperar o que o Brasil pode esperar, o que o Brasil pode entregar para nós e começarmos a pensar no que nós podemos entregar para a nossa nação. Persevere, sonhe, trabalhe. Deus abençoe vocês. Um abração. Deputado, eu quero muito agradecer ao senhor de ter aberto as portas do seu gabinete, a gente poder ter prestado essa homenagem ao senhor, reconhecer o seu trabalho. Antes de encerrar, eu quero deixar um versículo para a reflexão nossa, está em Filipenses 2, 5 até o 7. Seja a atitude de vocês mesmos a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém. Um abraço, obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Bom demais.